Aqui, pronto, iniciando a nossa gravação. Hoje nós vamos tratar sobre o Estatuto do Desarmamento e Lei de Crimes de Tortura por meio das nossas questões. Pois bem, então, queridos e queridas, vamos iniciar desde já. Se alguém for chegando, eu saio da gravação e volto para atender, para abrir a porta, né? Já que eu sou anfitriã, mas é importante que a gente disponha de tempo para falarmos sobre as duas leis da noite de hoje. Vamos lá. Vou abrir a nossa apresentação. Pronto. Aí as leis que serão contempladas: Estatuto do Desarmamento e Lei de Crimes de Tortura, tá? E aí a gente já inicia na primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com o posicionamento do STJ, comete crime de porte ilegal de arma de fogo o agente que porta revólver, ainda que desmuniciado, sem a devida autorização da autoridade competente. Gente, aí essa questão ela traz algo em torno de entendimento jurisprudencial, né, do Superior Tribunal de Justiça, que diversas vezes são trazidos esses entendimentos no âmbito do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. E ela aborda o crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime de porte ilegal de arma de fogo, gente, diz respeito à conduta daquele que não tem autorização, que não tem autorização para portar a arma de fogo fora de sua residência e para transportar dentro do seu veículo, tá? A situação narrada aqui traz uma hipótese em que o agente ele porta um revólver sem munição, só que ele não tem a devida autorização da autoridade competente, ou seja, ele não tem o porte de arma de fogo, tá? Ele não tem o direito de portar. E aí, de acordo com o posicionamento do STJ, se esse indivíduo foi encontrado portando uma arma de fogo, um revólver desmuniciado, ele responde por crime de porte ilegal de arma de fogo? Sim. Sim. Observe que o Estatuto do Desarmamento, gente, ele não se refere apenas à arma de fogo. Ele se refere também a acessórios e munições relacionadas à arma de fogo. E já há posicionamento do STJ no sentido de que se o indivíduo é encontrado com o revólver sem munição, ou com alguma munição sem o revólver, ou com algum acessório da arma, ele responde sim pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Retomando, de acordo com o entendimento do STJ, se o agente é encontrado com uma arma de fogo sem munição, ou com munições sem arma de fogo, ou com acessórios de arma de fogo, por exemplo, um silenciador, um mira laser, né? Por exemplo, dentro do seu veículo, portando, né? Se ele é encontrado portando esses acessórios, munições ou arma de fogo, ele responde sim por crime de porte ilegal de arma de fogo, de acordo com a STJ. Observe que há cerca de 20 dias atrás, o STJ, ele também firmou o entendimento no sentido de que se o indivíduo foi encontrado portando uma pequena quantidade de munição apenas, e a situação que foi trazida no processo que ele julgou foi uma munição, ele não responderia pelo crime de porte ilegal, face à insignificância, né, daquele delito. Ok? Mas, em regra, o indivíduo vai responder sim, se ele portar sem a devida autorização arma de fogo, ainda que desmuniciada, como foi a situação aí. Portanto, essa questão 1 está correta. E aí eu trago, ó, o STJ entende que a conduta não será típica quando a arma não estiver apta a realizar disparos e essa condição seja comprovada em laudo pericial. Mas isso é diferente de uma arma em funcionamento, mas sem munição. Então, é diferente
de, por exemplo, o indivíduo for pego portando uma arma de fogo, mas se ele disser lá durante a ação policial, essa arma de fogo ela está absolutamente incapaz de efetuar disparo, ela está quebrada. Pode ser considerada essa conduta atípica se o laudo pericial comprovar que aquela arma está absolutamente incapaz de efetuar disparos, porque ela não teria potencialidade lesiva. Então, nesse caso, o indivíduo não responderia pelo crime de porte de arma. Mas o caso da questão fala de uma arma de fogo que está plenamente, né, em funcionamento, ela só está desmuniciada. Nesse caso, de acordo com o entendimento do STJ, o indivíduo vai responder sim por crime de porte ilegal. Entenderam? Alguma dúvida? Ok, então primeira questão correta. E aí eu trago, gente, um mapinha mental que eu utilizo para ensinar essa norma para as pessoas, para os meus alunos, né? Eu trago um mapinha mental e aí já vou discutir com vocês um pouco sobre ele para a gente revisar o nosso Estatuto do Desarmamento. Primeira situação, ó. Se eu quiser adquirir uma arma de fogo, eu posso? Posso, mediante o atendimento de alguns requisitos previstos no artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Que requisitos são esses, pró? São 3. Primeiro, eu comprovo que eu tenho uma ocupação lícita, que eu tenho uma residência certa. Então, eu apresento comprovante de residência, eu apresento minha carteira de trabalho, algo que comprove que eu tenho uma ocupação lícita. Esse é um requisito. Segundo requisito, eu provo, por meio de antecedentes criminais, que eu não fui condenada por crime nenhum e tenho que provar que não estou respondendo a processo nenhum pela prática de crime. Ok? Terceiro requisito, eu comprovo minha capacidade técnica por meio de um certificado emitido por um instrutor de tiro, né? E minha capacidade psicológica para manuseio da arma de fogo. Essa capacidade psicológica é comprovada por meio de laudo de um psicólogo cadastrado na PF. Esses 3 requisitos, gente, junto com a declaração de efetiva necessidade, eu tenho que declarar que eu preciso ter uma arma de fogo. Se eu comprová-los, eu terei o direito de adquirir uma arma de fogo, tá? Se eu adquirir a arma de fogo, eu tenho que registrá-la. Eu tenho que registrá-la. Esse registro, gente, se a arma de fogo for de uso permitido, eu peço ao SINARME, o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, vai autorizar. Se ele autorizar, a Polícia Federal vai expedir. Expedir o quê? O CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Pronto. Isso se a arma de fogo for de uso permitido. Se ela for de uso restrito, eu tenho que requerer a quem esse registro? Ao Comando do Exército. Nesse caso, é o Comando do Exército quem autoriza, né, o registro da arma de fogo de uso restrito. É o que diz o Estatuto do Desarmamento. Pronto. Adquiri a arma de fogo mediante o atendimento de requisitos, registrei, né? O SINARME tem um prazo de 30 dias para autorizar ou não, contados da data que eu pedi para registrar a minha arma. E a Polícia Federal expede no caso de arma de fogo de uso permitido. Quando eu tiver o CRAF em mãos, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, eu terei o direito de posse sobre aquela arma. Eu terei o direito de possuí-la. Possuí-la, gente, diz respeito ao meu direito de manter a arma aqui na minha casa, na minha residência ou nas dependências da minha residência. Por exemplo, eu vou poder manter a arma dentro da minha casa ou no quintal da minha casa, na garagem, na piscina, na casa da piscina, no ambiente da piscina. Pronto. Por quê? Porque eu tenho o CRAF, eu registrei a arma, eu tenho o direito de possuí-la. Mas eu também posso mantê-la no meu local de trabalho, se eu for proprietário do estabelecimento ou se eu for a representante legal daquela empresa. Só nessas 2 situações. Eu não posso, ainda que eu tenha uma arma registrada, eu não posso manter no meu local de trabalho se eu sou apenas uma empregada.
daquela empresa, por exemplo, tá? Eu só posso se eu for proprietária do estabelecimento ou se eu for representante legal daquele estabelecimento. Até aqui vocês entenderam o direito de posse? Alguma dúvida? Ok, pronto. Agora não basta para mim eu ter a minha arma dentro da minha residência ou nas dependências ou no local de trabalho se eu for proprietário ou representante legal. Eu quero sair com a minha arma, levá-la comigo ou no meu carro, no meu veículo. Eu terei que ter o direito de porte, de portá-la. O porte, gente, também é pedido da arma de fogo de uso permitido, também é requerido ao SINARME, o Sistema Nacional de Armas. O Sistema Nacional de Armas autorizando, a Polícia Federal expede o porte, tá? A partir desse momento eu terei o direito de portar e de transportar a arma. Portar é trazer comigo, transportar é levar dentro do meu veículo, dentro do meu carro, do meu automóvel. A regra no nosso ordenamento jurídico, que é trazida pelo Estatuto do Desarmamento, gente, é a proibição de portar. Então, em regra, se proíbe o porte. E aí, o artigo 6º, ele traz alguns órgãos, membros, né, integrantes de alguns órgãos que são autorizados a portar. Por exemplo, aqueles que fazem parte dos órgãos de segurança pública, aqueles que compõem o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, né? Aqueles agentes penitenciários, guardas portuários, né? E guardas responsáveis por escolta de presos, analistas tributários, auditor fiscal do Trabalho e da Receita Federal, agentes da ABIN, guardas municipais. Observe que no Estatuto, guardas municipais só poderiam portar dentro e fora de serviço aqueles que atuam no âmbito de municípios com mais de 500 mil habitantes. E aquelas guardas municipais que fizessem parte de um município que tivesse entre 50 mil e 500 mil habitantes só poderiam portar arma de fogo em serviço, fora não. Há uns 20 dias atrás também o STF, gente, firmou o entendimento que qualquer guarda municipal, independentemente de ele trabalhar no município com até 500 mil habitantes, independentemente de ele trabalhar no município com 50 mil a 500 mil habitantes, ele vai poder portar arma de fogo dentro e fora de serviço. É um entendimento do STF, entendimento novo que você tem que saber. Então, a partir desse mês, na realidade de março, né, que foi mês passado que saiu a decisão do STF, de acordo com o entendimento do STF, qualquer guarda municipal pode portar arma de fogo dentro e fora de serviço. Ok? Pronto. A partir do direito de porte, do direito de portar, aquele indivíduo vai ter o direito de levar a arma consigo e de transportá-la no automóvel, no meio de locomoção. Professora, essas pessoas que portam arma de fogo podem perder o porte? Podem. Essa perda é inclusive automática. Se forem encontrados com arma de fogo em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, perde automaticamente o porte. Entenderam? O entendimento, gente, desse mapinha mental aqui é essencial para você entender os crimes. Porque quando a gente se deparar com o crime de posse ilegal, você já sabe que aquele indivíduo tem uma arma em sua casa sem registro. Ou ele tem uma arma em seu local de trabalho, mas ele não é dono do estabelecimento, tá? Nesses casos, ele vai responder por posse ilegal. Se o indivíduo for pego nas ruas, como foi o caso aqui da situação da questão 1, portando arma de fogo sem ter autorização, ele vai responder por porte ilegal. É imprescindível você entender essa diferença. E aí eu trouxe o crime que foi contemplado aqui na questão. Artigo 14, ó. É um crime, um crime de tipo misto alternativo, né? Que traz vários verbos, mas que se o indivíduo praticar vários verbos numa situação fática só, ele vai responder por crime único. Então, quais são os verbos trazidos aí, ó? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, tá vendo? De uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa.
Atenção para o verbo ocultar, ó. Se o indivíduo esconder a arma de fogo, ainda que seja dentro do quintal da sua casa, ele vai responder por crime de porte ilegal, tá? Porte ilegal. E não apenas arma de fogo, acessório ou munição também. Segunda questão. Caso um policial civil pretenda adquirir arma particular, ele deverá, como quaisquer outros interessados, apresentar certidões negativas de antecedentes criminais. Essa, gente, embora eu tenha colocado aí que está correta, ela está errada. O artigo 4º, parágrafo 4º do Estatuto diz assim, ó: os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal. Então vamos ver aqui, ó, integrantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Federais, PF, PRF, PFF, né? Estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e do Distrito Federal, bem como os militares dos estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, que é o direito de possuir a arma, de adquirir a arma mediante o atendimento de requisitos, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo. Que incisos são esses? Esses requisitos aqui, ó, gente, que a gente avaliou. O policial civil, o policial militar, o integrante do Exército, o integrante da PF, da PRF, da PFF, eles não vão precisar comprovar esses requisitos que eu falei ao adquirirem uma arma de fogo. Eles não vão precisar comprovar que eles têm capacidade técnica para manuseio de uma arma, que eles têm capacidade psicológica para manuseio de uma arma, que eles têm ocupação lícita e residência certa, que eles não foram condenados por crime nenhum. Eles são dispensados pela lei, pelo estatuto, do cumprimento desses requisitos. Ok? Então, ó, caso um policial civil pretenda adquirir arma, ó, tá vendo? Arma particular, ele deverá, como quaisquer outros interessados, apresentar certidões negativas de antecedentes criminais? Não. Errado, viu, gente? É errado esse. Questão errada. Porque o artigo 4º, parágrafo 4º, dispensa, né? Dispensa esses órgãos, esses integrantes, do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 4º. Dentre eles, de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais. E aí eu trago o artigo 4º para vocês verem, ó. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação de idoneidade e não responder a inquérito policial ou processo criminal. Aqui que estão os antecedentes. Apresentação de documentos que comprovem a ocupação lícita e residência certa. Comprovação da capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio. Esses são os 3 trazidos no artigo 4º, inciso 1, 2 e 3. O decreto 9847, né, que regulamenta essa norma, fala que o indivíduo tem que ter mais de 25 anos e deve apresentar original e cópia de documento de identificação. Importante lembrar que, em relação aos integrantes das polícias, por exemplo, gente, essa idade maior de 25 anos não é exigida, né? Existem pessoas que fazem concurso, prestam concurso público para soldado da PM, por exemplo, com 18 anos e passam a ter o porte de arma, né? Passam a ter o direito de adquirir arma de fogo. Então, também esse requisito aqui é dispensado. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Portanto, a 2 está incorreta. Questão 3. Situação hipotética. Durante uma fiscalização de rotina em área de fronteira, um policial rodoviário federal encontrou sobre o banco do motorista de um veículo abordado um carregador de arma de fogo de uso permitido, bem como 2 caixas de munições de calibre compatível com acessório, não tendo sido, no entanto, localizada nenhuma arma de fogo. Eu disse a você que nessa situação, ainda que não tenha arma de fogo, a gente fala da prática dos crimes previstos no Estatuto, porque os crimes se referem também a acessórios e munições, tá? Na ocasião,
foi verificado que o acessório e as munições haviam sido recém-adquiridos em território estrangeiro. Ele foi, fiscalizado em área de fronteira, sem autorização de importação pela autoridade competente. Assertiva. Nessa situação, a conduta do motorista não configura crime de tráfico internacional, já que, além de o calibre do acessório e as munições serem de uso permitido, não houve apreensão de arma de fogo. Gente, tudo errado. Observe que o indivíduo ele foi encontrado, foi fiscalizado pela PRF, numa área de fronteira, e foi encontrado sobre o banco dele, do veículo dele, um carregador de arma de fogo e 2 caixas de munições. Não foi localizada a arma. Na ocasião, foi verificado que esse acessório e as munições haviam sido adquiridas no território estrangeiro de onde ele vinha. Só que ele não tem autorização para importar esse acessório e essas munições. Ele responde sim, gente, pelo crime de tráfico internacional. Então essa 3 está incorreta. Olha o que diz o crime de tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Então ele importou sem autorização, ele cometeu tráfico internacional. Observe, eu vou falar algumas peculiaridades desse crime para você. Primeira peculiaridade, é um único crime previsto no Estatuto do Desarmamento que é julgado pela Justiça Federal. É o único, tá? Segunda característica, fundamental para sua prova. O tráfico internacional de arma de fogo foi adicionado pelo pacote anticrime na Lei de Crimes Hediondos, lá no artigo 1º, parágrafo único. Então, a partir do pacote anticrime, o tráfico internacional se tornou crime hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo. Então, se ele se tornou crime hediondo, ele passou a ser inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto. Essa é a segunda característica que eu trago para você, que é importante para a sua prova. A primeira, ele é processado e julgado na Justiça Federal, único crime. A segunda, a lei anticrime introduziu o tráfico internacional na lei de crimes hediondos. Tornou o tráfico internacional de arma de fogo crime hediondo. E aí o tráfico passa a ser crime inafiançável e suscetível de anistia, graça e indulto. Terceira característica, a lei anticrime agravou a pena aplicada ao tráfico, qualificou, tornou aí uma pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Aí, redação dada pela Lei 13.964 de 2019, isso aqui é o pacote anticrime. Entenderam? Então o indivíduo vai sim responder por tráfico internacional de arma de fogo, porque ele importou sem a devida autorização. Então, questão 3, incorreta. Questão 4. Em relação aos procedimentos de fiscalização utilizados pela PRF no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e munições, julgue o item. Não constitui crime, mas mera irregularidade alfandegária, em face da inexistência de potencial ofensivo, a entrada no território nacional, sem autorização da autoridade competente, de munição de uso proibido, desacompanhada do armamento. O que a questão está dizendo é, gente, você trazer de outro país, você entrar no Brasil, no território nacional, com uma munição de uso proibido, ainda que sem arma, né, sem armamento, sem autorização para importar essa munição de uso proibido, não constitui crime, mas só uma irregularidade alfandegária, em face da inexistência de potencial ofensivo, tá? Isso é falso, gente. Se eu entro no território nacional com uma munição, seja ela de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido, eu respondo pelo crime de tráfico internacional, gente, tá? Claro que eu também responderei pela irregularidade alfandegária, óbvio. Inclusive, a Constituição diz que quando a Polícia Federal investigar o tráfico internacional,
ela, embora ela tenha a exclusividade, né, de atividade de polícia judiciária no âmbito da União, ela não deve atrapalhar, ela não deve causar prejuízo à ação da autoridade alfandegária. Porque a autoridade alfandegária vai impor multa, né, vai impor, sei lá, imposto sobre aquela importação, enfim. Mas o indivíduo vai sim responder pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. Ok? Então está incorreta, constitui crime também, além de irregularidade alfandegária. Além disso, como ele trouxe munição de uso proibido, gente, ele vai responder por uma causa de aumento de pena prevista no artigo 19, que diz assim, ó, nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, 17 é o comércio ilegal de arma de fogo, 18 é tráfico. A pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Ok? Nesse caso, incidirá a causa de aumento de pena correspondente à metade. Então, além de ele responder por tráfico, ainda vai incidir uma causa de aumento de pena prevista do artigo 19. Questão 5. Luizinho de Jesus, famoso bicheiro de Duque de Caxias, região do Rio de Janeiro, durante um protesto na BR-040, à altura da Vila São Sebastião, afirmou que já havia sido preso várias vezes, apesar de não o merecer. Por isso, iria continuar chefiando o jogo. É bicheiro, jogo do bicho. Considerava absurdo o jogo ser proibido, pois esse ajudava financeiramente muitas pessoas e apenas lhes fazia o bem. Em suas palavras, manifestava que o jogo do bicho deve continuar, pois esse dinheiro realmente ajuda as pessoas carentes. Em razão de suas falas, os policiais rodoviários que acompanhavam a manifestação às margens da rodovia federal prenderam Luizinho de Jesus em flagrante. O bicheiro portava um revólver marca Taurus, calibre 38, sem a documentação para tal. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Pelo fato de Luizinho ter sido abordado e estar de posse de arma de fogo, revólver Taurus, calibre 38, os policiais rodoviários federais não poderiam lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Observe que essa questão é massa, porque ela envolve vários temas. Primeiro, quando os policiais rodoviários que acompanhavam a manifestação às margens da rodovia prendem Luizinho em flagrante, eles prendem pela fala de Luizinho, porque Luizinho está na manifestação e ele fala, o jogo do bicho deve continuar, porque esse dinheiro ajuda, né? Embora Luizinho estivesse ali portando arma de fogo, a razão da prisão em flagrante não foi essa, inicialmente não, tá? A própria questão diz, em razão de suas falas, os policiais prenderam Luizinho em flagrante. Observe que a mera manifestação de Luizinho naquela reunião ali, gente, não configura crime. O STF, inclusive, decidiu isso em relação à marcha da maconha, que as pessoas defendiam a legalização do uso da maconha, né? Enfim, o STF decidiu que a manifestação não se trata de apologia a crime, se trata de exercício do direito de reunião, exercício de expressão, da liberdade de expressão, enfim. Então, até aí, Luizinho estava amparado até por essa decisão similar do STF. Porém, ele estava nas margens da rodovia federal, gente, fora de sua casa, portando um revólver, sem ter documento para tal, sem ter autorização para portar. Então, de fato, ele deveria ter sido preso em flagrante pelo crime de porte ilegal da arma, tá? Aí a questão diz, pelo fato de Luizinho ter sido abordado e estar de posse da arma de fogo, na realidade não é posse, né? É porte, está portando arma de fogo. Os policiais rodoviários federais não poderiam lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Quando é que se lavra termo circunstanciado de ocorrência? Quando a infração é de menor potencial ofensivo, tá? Que é julgada pelos juizados especiais criminais. Nesse caso específico, gente, como ele comete o crime de porte ilegal, a pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não é infração de menor potencial ofensivo. Então a polícia não pode lavrar
termo circunstanciado de ocorrência. Nesse caso, o que vai acontecer é que ele vai ser levado para a delegacia e vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante mesmo, porque ele estava portando um revólver sem direito de portar, tá? Então, pelo fato de Luizinho ter sido abordado e estar de posse da arma de fogo, e aqui a intenção é dizer que ele estava nas mãos, né, com a arma de fogo, mas eu acho uma impropriedade, deveria falar portando. Os policiais rodoviários federais não poderiam lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Corretíssimo. O crime que ele comete é crime de porte ilegal. Essa infração não é de menor potencial ofensivo. Então, o que se lavra na hipótese de se encontrar um indivíduo, como foi o caso, portando o revólver, né, sem autorização, é o auto de prisão em flagrante mesmo. Entenderam? Então, a quinta questão está correta, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Não se trata de crime de menor potencial ofensivo, que permite a aplicação da Lei 9.099 em seus artigos 61 e 69, com a possibilidade de lavratura de termo circunstanciado. Nesse caso, já que a pena combinada, reclusão de 2 a 4 anos e multa, não permite a lavratura do TCO, deve ser lavrado o auto de prisão em flagrante, pela regra geral do CPP, do Código de Processo Penal. Ok? Só para quando você for estudar, você ter acesso à informação. Sexta questão. Assinale a opção correta tendo como referência o Estatuto do Desarmamento. Vamos analisar uma por uma. Letra A. Um fazendeiro poderá pleitear à autoridade policial federal a aquisição e registro de arma de fogo, desde que preencha determinados requisitos legais, como contar com mais de 21 anos de idade, incorrendo na posse irregular de arma de fogo, o fazendeiro que, não cumprindo esses requisitos, adquirir arma de fogo e mantê-la em sua propriedade rural. Gente, aí dá pra gente abordar um tema muito bacana, que é o porte da arma de fogo para o fazendeiro, para o caçador de subsistência. O Estatuto do Desarmamento chama assim. O fazendeiro, ele pode pedir à Polícia Federal para adquirir e registrar arma de fogo? Pode. Nesse caso, ele vai ter que comprovar, primeiro, que ele tem mais de 25 anos. Segundo, que ele utiliza a arma para a caça de subsistência, para manter sua família. Se ele cumprir esses requisitos, gente, ele vai poder ter o direito de posse dessa arma de fogo no âmbito da área, da extensão da área rural que ele vive. O STF já decidiu que ele vai ter o direito de possuir essa arma, de manter essa arma em sua propriedade rural, tá? Observe que a letra A fala que ele tem que contar com mais de 21 anos. São 25 anos, gente. O artigo 28 do Estatuto diz assim, ó. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvadas os integrantes das entidades constantes no artigo 6º que eu falei para vocês, policial militar, né, que passar no concurso com 18 anos, policial civil, enfim, eles se dispensa essa questão da idade. Mas em relação ao fazendeiro, sim, se fala que ele tem que ser maior de 25 anos, tá? E aí o artigo 6º, parágrafo 5º diz: aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Então ele vai usar aquela arma de fogo para caçar, né, para alimentar sua família. Será concedido o porte pela Polícia Federal. Ok? O que está errado aqui, gente, é a idade. Teria que ser 25. Entenderam? Letra B. Modificar as características de uma arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso restrito constitui, por equiparação, crime de comércio irregular de arma de fogo. Gente, nesse caso aí, a gente não fala de comércio irregular. Comércio irregular, gente, se trata da venda, da exposição à venda de uma arma de fogo em atividade comercial ou industrial ou no âmbito da residência. Tá? O Estatuto prevê esse crime. Porém, nesse caso aí, quando o indivíduo modifica as características de uma arma de fogo para torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso restrito, ele responde por crime de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na sua figura equiparada.
E aí eu devo ter trazido aqui, ó, aqui o crime. Artigo 16, ó. É o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E observe que nesse caso ele junta tanto a posse quanto o porte no mesmo tipo penal, tá? E ele fala: possuir, deter, ó, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, transportar, ceder, emprestar, manter sob guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse caso, a pena, gente, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Esse crime aqui, desde 2017, ele é hediondo. A Lei 13.497 inseriu lá na Lei de Crimes Hediondos esse crime aqui. Então, hoje nós temos 3 crimes hediondos no âmbito do Estatuto do Desarmamento. O tráfico internacional, que eu acabei de falar com vocês, esse aqui, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e o comércio ilegal de arma de fogo, que também foi o pacote anticrime que colocou. São esses 3, tá? Só que no parágrafo único, o artigo 16 traz as figuras equiparadas a esse delito, que a pena também será de reclusão de 3 a 6 anos e multa, e que também serão crimes hediondos, tá? E nesse caso aqui do parágrafo 1º, gente, que também sofreu alteração pelo pacote anticrime, independentemente do tipo de arma, o indivíduo vai responder pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na forma equiparada. Quando ele suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma, então se o indivíduo raspou a numeração da arma, ele responde pelo crime hediondo previsto no artigo 16. Se ele modificar as características da arma de fogo, que é nossa questão, né? De forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fim de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a polícia, o perito ou o juiz, comete também o crime do artigo 16. Se ele possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização, por exemplo, ele possui uma granada, ele fabrica coquetel molotov sem autorização, ele responde pelo crime do 16. Se ele portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com a numeração, a marca ou sinal raspado, suprimido ou adulterado, responde também. Então responde tanto quem suprime ou altera essa marca, quanto quem porta, possui essa arma com a numeração raspada, tá? Também comete o crime do 16. Se ele vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, ele também responde por esse crime. Nesse caso, ele vende, entrega ou fornece a criança ou adolescente, por isso que é tratado de forma como crime hediondo, né? E se ele produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar munição ou explosivo, também responde pelo 16, tá? Se essas condutas descritas, gente, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. O parágrafo 2º traz uma qualificadora do artigo 16. Ok? Então, são todos crimes hediondos. Então, de fato, a letra B aqui, o indivíduo não vai responder por crime de comércio irregular. Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, como diz a letra B. Entenderam? Letra C. O proprietário de arma de fogo legalmente registrada em seu nome deverá, no prazo de 24 horas depois de ocorrido o fato, registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal a sua perda, sob pena de responder por crime de omissão de cautela previsto na Lei 10.826 de 2003. Gente, aqui, esse crime aqui previsto na letra C, né, na alternativa C, diz respeito à omissão de cautela na sua figura equiparada. A omissão de cautela, gente, está prevista no artigo 13 do Estatuto. Diz respeito à seguinte conduta: aquele que tem a propriedade ou a posse da arma deixa de ter cautela, expondo menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental ao acesso àquela arma. Então, por exemplo, se eu tenho a posse de uma arma de fogo em minha casa, vou limpar essa arma e não tenho o cuidado
de guardar munição, de desmontá-la, né, de guardar partes dela enquanto eu limpo outras, de forma que eu permita que meu filho menor de 18 anos tenha acesso àquela arma, eu respondo por omissão de cautela, independentemente do meu filho de fato ter tido acesso a ela, tá? Esse é o único crime previsto no Estatuto que é de menor potencial ofensivo, viu, gente? Esse é o único crime no Estatuto que é de menor potencial ofensivo. Só que ele traz uma figura equiparada no parágrafo único, que é a alternativa C. Quando o proprietário da arma de fogo de uma empresa de segurança privada ou de transporte de valores, né, ele tiver perdido a arma ou extraviada ou furtada, ele tem que, no prazo de 24 horas depois de ocorrido o fato, registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal a perda daquela arma, acessório ou munição, sob pena que, se ele não fizer, né, responder por crime de omissão de cautela. Então tá aqui, ó, artigo 13, parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Perfeita, a letra C, portanto, é a correta. Mas vamos analisar as demais. Letra D. Aquele que exerce a função de frentista em posto de combustível durante o período noturno e possui certificado de registro de arma de fogo, da qual é o legítimo proprietário, pode, sem incorrer em crime, mantê-la em seu local de trabalho para defesa pessoal. Observe, ó, o frentista, ele tem a posse da arma de fogo, a arma está registrada, ele tem o certificado de registro e aí ele tem o direito de posse, tá? Se ele tem o direito de posse, gente, ele tem o direito de manter a arma na sua residência, nas dependências da sua residência, e teria no seu local de trabalho se ele fosse o proprietário do posto de combustível ou o representante legal do posto de combustível. Como no caso, a alternativa traz apenas que ele exerce a função de frentista, ou seja, não diz se ele é o dono do posto de gasolina ou se ele é o representante legal, em regra, ele não pode manter essa arma no local de trabalho. Se ele mantiver, ele responde pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, ok? Então ele responde sim pelo crime de posse. Aqui está dizendo, ó, que ele não, sem incorrer em crime, que ele não responde por crime, ok? Alguma dúvida, pessoal? A letra E. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização de réplicas e simulacros de arma de fogo, que com esta se possam confundir, salvo as réplicas e simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo Comando do Exército. E os brinquedos. Aquele que, sem autorização legal, proceder à fabricação de simulacro de arma de fogo, que com esta possa se confundir, responde pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. O Estatuto do Desarmamento, ele não contempla simulacros e armas de brinquedo nos tipos penais. Ah, então se o indivíduo for pego portando um simulacro que parece muito com a metralhadora, ele não responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo? Não. Não, gente. Tá? A gente não, o Estatuto ele não tipificou condutas relacionadas a simulacros de arma de fogo. O que ele fez foi vedar a fabricação, a venda, a comercialização de réplicas e simulacros. Tá? Ele impôs como infração administrativa fabricar, vender ou comercializar, salvo no caso de simulacros destinados à instrução, adestramento ou coleção de usuário. Tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa diz que aquele que sem autorização legal proceder à fabricação de simulacro vai responder pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Isso é falso. Em regra, se alguém fabricar arma de fogo sem autorização, responde pelo crime de comércio ilegal, sim, tá? Que é crime hediondo, inclusive. Mas em relação a simulacro, não. Não caiam nessa cilada, não. O máximo que pode acontecer, no caso, por exemplo, de um furto praticado com o uso de um simulacro,
aquele simulacro configurar uma grave ameaça apta a configurar o tipo de roubo e não furto, tá? Mas de crime previsto no Estatuto do Desarmamento não se trata. Entenderam? Alguma dúvida? Então, a questão 6, a correta é a letra C de casa. Questão 7. Acerca da competência no processo penal, julgue o item. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, a competência para processar e julgar os crimes de porte ilegal de arma de fogo, conforme a orientação do STJ, passou a ser da Justiça Federal. Eu acabei de falar para vocês que a regra no Estatuto do Desarmamento é os crimes serem processados e julgados na Justiça Estadual, que a gente tem um crime apenas que é julgado pela Justiça Federal, que é o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Então não cai nessa cilada, não. Ó, quem processa e julga os crimes de porte ilegal de arma de fogo é a Justiça Estadual. A Federal só julga tráfico internacional. Então tá errada, tá? Então a regra, Justiça Estadual. Exceção, Justiça Federal no caso de tráfico internacional de armas. Então, questão 7, incorreta. Questão 8. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, considerando-se o Estatuto do Desarmamento. E aí traz ECA e Lei de Drogas porque tinha outras questões. Em uma operação da PRF, foram encontradas no veículo de Sandro munições de arma de fogo de uso permitido e no veículo de Eurípedes munições de uso restrito. Nenhum deles tinha autorização para o transporte desses artefatos. Nessa situação, considerando-se o previsto no Estatuto do Desarmamento, Sandro responderá por infração administrativa e Eurípedes responderá por crime. Gente, ambos responderão por crime. A diferença é que, como Sandro, ele está portando sem autorização, né? Foi encontrado em uma operação da PRF, fora da casa. Como foi no veículo, né? Ele está portando munição de arma de fogo de uso permitido, ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição de uso permitido. Artigo 14. Eurípedes, como ele estava portando munições de uso restrito, ele vai responder pelo artigo 16. Crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ok? Então, os dois responderão por crime, cada um o seu crime específico. Por isso, a questão 8 está incorreta. Entenderam? Questão 9. O porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização, mas desmuniciada, não configura o delito de porte ilegal previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo em vista ser um crime de perigo concreto, cujo objeto jurídico tutelado é incolumidade física. Pessoal, a gente já falou em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada, né? Que se ela estiver absolutamente capaz de efetuar disparos, o indivíduo vai responder sim por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Isso a gente já não vai discutir mais. Só que observe que mais embaixo ele fala assim, ó, tendo em vista ser um crime de perigo concreto. Isso aí é falso. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, gente, eles são crimes de perigo abstrato. A norma, o Estatuto do Desarmamento, tutela o bem jurídico, incolumidade física e segurança pública. Tá? Então, o que se busca proteger é a incolumidade física, mas também a segurança pública, que se encontra em risco quanto mais arma de fogo ilegal circule na sociedade, tá? Mas eles são crimes de perigo abstrato. Por quê, Pro? Porque, por exemplo, no crime de porte ilegal, o mero fato de o indivíduo estar portando a arma de fogo, gente, no meio social, sem autorização, já configura um risco à segurança pública, independentemente de ele tomar qualquer conduta com aquela arma. Então não há que se falar em prova, não precisa ser provado que ele colocou alguém em risco com aquela arma. O mero porte ilegal por si só já traz esse risco para a segurança pública e para a incolumidade física das pessoas.
Então, são crimes de perigo abstrato e não concreto. No caso do crime de perigo concreto, precisa ser comprovado esse risco no processo para que o crime seja configurado, seja consumado. Entenderam? Então, tem alguns erros aí. O porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização, mas desmuniciada, configura sim o delito de porte ilegal. E esse crime de porte ilegal e todos os outros crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato e o objeto jurídico tutelado pela norma é sim a incolumidade física e a segurança pública. Portanto, está incorreta a questão 9. Aí eu coloquei, os delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são crimes de perigo abstrato e não concreto. Logo, ainda que a arma esteja desmuniciada, configurado estará o delito. Entenderam, gente? Observe quantas características desses crimes previstos no Estatuto a gente está revendo, tá, gente? De uma forma bem sistematizada para você acertar suas questões. Questão 10. Samuel disparou sem querer sua arma de fogo em via pública. Sem querer. Ou seja, ele não teve o dolo, né? Não teve a intenção de disparar. Nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento. Gente, primeiro ponto para a gente acertar essa questão aí é relembrar que o crime ele só será punido na modalidade culposa se houver previsão na lei. Então, se eu quiser saber se um crime é punido na modalidade culposa, o que é que eu faço? Você vai lá no artigo do crime. Por exemplo, eu quero saber se existe homicídio culposo. Eu vou lá no 121 do Código Penal e vou olhar se há a previsão. Lá tem a previsão. E se não tiver a previsão na lei, não há que se falar em punição, em crime, na modalidade culposa, porque a lei não previu. É o que acontece em relação ao crime de disparo de arma de fogo. O crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15, gente, não traz previsão de punição, de tipificação na modalidade culposa. Olha o que diz o crime de disparo, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vou falar um pouquinho desse crime aqui que é massa, Esse crime, gente, esse delito é um delito que traz uma característica bem interessante. Ele traz uma subsidiariedade expressa. O que é isso, Pro? Ele diz assim, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Ou seja, ele só será aplicado, o artigo 15, subsidiariamente. Dá um exemplo aí, Pro. Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma arma de fogo. Eu tenho o porte de arma de fogo, tá? Eu vou ali na rua, fico um tempo, vou passear, nem tá em lockdown, mas vamos supor que tá em lockdown, né? Lockdown total. Ih, meu Deus, que tédio tá isso aqui. Sabe de eu vou disparar minha arma aqui para me distrair. Aí eu chego numa via pública, numa via pública, ou em direção à via pública, ou no lugar habitado, ou nos arredores de um lugar habitado e disparo. Pá, disparei minha arma de fogo. Eu tinha qualquer outra intenção com esse disparo? Não. Eu só queria disparar. Eu respondo por disparo. Artigo 15. Agora, se eu estou com minha arma de fogo ali fora e olho, avisto uma pessoa que eu não gosto, meu Deus, vou atirar aqui para ver se eu acerto, Atirei. Eu respondo por disparo? Não, gente. Eu vou responder, sei lá, por tentativa de homicídio, por tentativa de lesão, ou pelo homicídio ou por lesão corporal grave, gravíssima, o que tiver acontecido. Eu vou responder por outro crime e não de disparo, porque eu tinha uma finalidade com a prática do disparo. Entenderam? Isso aqui quer dizer que esse delito é de subsidiariedade expressa. Pronto. Não há previsão. Sim. E houve dolo, né? Nesse caso. Não entendi, Edinaldo. Nesse caso, houve dolo. Nesse caso, claro, houve a intenção explícita, ou apenas de disparar, né? Ou de atingir alguém com o disparo. Sim. Não há que se falar em uma conduta culposa aqui, tá? Não há previsão legal da modalidade culposa do crime. Então,
Samuel, ele disparou sem querer sua arma de fogo em via pública. E aí a questão diz, nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo? Não, gente, incorreta. Tá? Incorreta a questão. Ele pode, por exemplo, se culposamente ele disparou, atingiu alguém, ele pode responder por lesão corporal causada naquela pessoa, homicídio, sei lá, culposo, né? Porque ele não teve a intenção de matar. Mas de disparo não se trata, tá? Porque disparo de arma de fogo não há previsão legal de punição na modalidade culposa. Então, questão 10, incorreta. Alguma dúvida a mais? Vamos lá, questão 11. Ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o item. Comete crime o agente que deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade se apodere de arma de fogo que esteja sobre a sua posse, ainda que não haja consequências graves. Acabamos de falar disso do crime de omissão de cautela, né, gente? Se o agente, quem tem a posse da arma, né, tem o CRAF, tem o registro da arma, em sua casa, ele deixa de observar o cuidado necessário, a cautela necessária para impedir que menor de 18 anos ou uma pessoa com deficiência mental se apodere dessa arma, ele responde pelo crime de omissão de cautela, gente. Ainda que não haja consequências graves, ainda que o menor não tenha tido acesso à arma, ainda que a pessoa com deficiência mental não tenha tido acesso à arma. E aí eu trago o artigo 13, ó, que de novo eu vou falar, é o único crime previsto como infração de menor potencial ofensivo do Estatuto do Desarmamento. Ele e sua figura equiparada. A pena é detenção de 1 a 2 anos e multa. Tá vendo? A pena máxima é 2 anos, ó. Então é julgado no âmbito dos juizados especiais criminais. Olha o que diz o artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou de que seja de sua propriedade. Comete omissão de cautela, tá? Então, ele vai responder por uma infração de menor potencial ofensivo? Vai ter acesso a todos os benefícios da Lei 9.099, que é a Lei de Juizados. Mas ele vai responder sim por omissão de cautela, ainda que não haja consequências graves. Essa questão está correta. Questão 11, correta. Questão 12. Lucas, delegado de polícia de determinado estado da federação, em dia de folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito. Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma de fogo e executou um disparo para o alto. Imediatamente, Lucas foi abordado por autoridade policial que estava próxima ao local onde ocorrera o fato. Então, Lucas é delegado, ele está em dia de folga, ele bate seu veículo contra outro veículo que estava parado no sinal. Sem motivo justo, ele sai do carro, saca sua arma e dispara para o alto. Imediatamente, Lucas é abordado pelo policial que estava próximo ao local, tá? Nessa situação hipotética, a conduta de Lucas poderá ser enquadrada como crime inafiançável, contravenção penal, crime com possibilidade de aumento de pena devido ao fato de ele ser delegado, crime suscetível de liberdade provisória ou conduta atípica devido ao fato de ele ser delegado de polícia. Quer dizer, delegado pode atirar para cima e não responde por nada. Gente, ele responde pelo crime de disparo, porque ele disparou numa via pública, ele não teve, segundo a questão aqui, nenhuma intenção de atingir ninguém, de matar ninguém, de lesionar ninguém, não foi declarada essa intenção outra. Então ele responde por disparo. E esse disparo com possibilidade de aumento de pena devido ao fato de ele ser delegado de polícia. Para onde é que está isso? Está aqui, ó. Letra C. O artigo 20 do Estatuto prevê causa de aumento de pena da metade nos crimes previstos nos artigos 14, que é posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, 15, que é disparo, 16, que é posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 17, comércio ilegal, 18, tráfico, dentre outras hipóteses, quando o agente foi integrante de órgãos policiais, tá vendo? Então, nesse caso específico aqui, o Lucas ele vai responder pelo crime de disparo, artigo 15, com possibilidade de aumento de pena da metade, porque ele integra os órgãos policiais, órgãos de segurança pública.
a Polícia Civil. Ok? Como esse crime aqui do artigo 15 não é crime hediondo, ele é afiançável, ele não é inafiançável, então já tiraria esse aqui. Ele não é insuscetível de liberdade provisória, já tiraria a letra D. Não é contravenção penal, é crime mesmo. E não é conduta atípica, né, gente? Por ele ser delegado, ele não pode disparar arma de fogo onde ele quiser. Então, questão 12, letra C de coração. Alguma dúvida, gente? Oi, professora. Sim, meu amor. A omissão de cautela, se tiver um resultado grave, vai ser menor potencial ofensivo? Omissão de cautela, se houver resultado grave, minha flor, o indivíduo que omitiu a cautela, ele vai responder por omissão de cautela conjugado com resultado. Ok? Ah, tá bom. Obrigada. Vai responder por ambos. Por nada. Ou, a depender do juiz, ele pode aplicar até o princípio da consunção, né? Como, por exemplo, se o menor de 18 anos morrer em razão daquela omissão de cautela, o juiz entender que a omissão de cautela ela pode ser absorvida por ser um crime menos grave, né, pelo homicídio, também pode acontecer, tá? A aplicação do princípio da consunção e aquele que tinha o dever de ter a cautela responder pelo próprio homicídio, pela própria lesão corporal. Mas, em regra, ele responde por ambos. Ok. Aqui a gente já falou quem podia portar. Questão 13. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal deverá ser autorizado a adentrar armado em agência bancária, desde que seja devidamente identificado. Você acha, gente, que uma pessoa que tiver porte de arma de fogo para defesa pessoal, por exemplo, um advogado criminalista, nos moldes aí do decreto do presidente da República, um advogado criminalista que comprovou que corre risco de vida, né, por conta da sua atividade, e ele tem um porte de arma, ele tem um porte para defesa. Ele está autorizado a adentrar armado em qualquer local, gente, com outras pessoas, inclusive em agência bancária? Não. O artigo 20 do decreto 9847 de 2019, que é o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, diz assim, ó: o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal, concedido nos termos do disposto do artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, não poderá conduzi-la ostensivamente, ele não pode colocar na cintura e deixar para todo mundo ver, né? Ou com ela entrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Então, essa pessoa, ainda que ela tenha o porte, ela não pode entrar em agência bancária nem em lugar que tenha aglomeração de pessoas, né, portando a arma de fogo, ok? Então, a questão 13 está incorreta, porque ela diz que o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal deve ser autorizado a entrar armado na agência bancária. A questão 13 está incorreta. Questão 14. E agora a gente vai começar a tratar sobre a lei de crimes de tortura. Observe que a gente fez uma revisão ampla a respeito em torno dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, né, gente? A gente trouxe algumas características que são importantes para a sua prova e que, se você anotou, se você relembrou aí, porque a gente está na fase de revisão, né, é interessante, porque provavelmente essas características serão trazidas pela sua prova, ok? Questão 14. Se um policial rodoviário federal, com o objetivo de obter confissão de uma pessoa que tenha sido flagrada cometendo infração, praticar intencionalmente algum ato para causar sofrimento mental a essa pessoa, essa conduta poderá ser caracterizada como tortura. E aí, gente, para a gente responder essa questão, eu vou relembrar a vocês as 5 formas de se praticar tortura previstas na Lei 9455 de 97, tá? Primeiro, tem 3 conjugadas, ó. Que o núcleo principal do verbo é esse aqui, ó, o artigo 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, nesses primeiros 3 tipos, tem que haver o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça e causar a essa pessoa sofrimento físico ou mental. Só que, para ser configurada a tortura, esse constrangimento com violência ou grave ameaça e sofrimento físico ou mental deve ter finalidades, deve ter dolo específico, deve atender o elemento subjetivo do tipo para que seja tortura. Primeiro, o indivíduo constrange com violência ou grave ameaça causando sofrimento com a intenção de obter uma informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, por exemplo, se tortura o filho para a mãe confessar algo, tá? Então, a finalidade primeira a ser atendida é a finalidade de obtenção de informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A segunda finalidade, gente, e aí eu não coloquei aqui, mas vou falar, fazer com que aquela pessoa pratique uma ação ou uma omissão criminosa. Então, se tortura, se constrange com violência, grave ameaça, causando sofrimento, para que o indivíduo pratique um crime ou se omita numa prática criminosa. Terceiro, essa conduta é realizada por conta da discriminação racial ou religiosa. Então, o indivíduo constrange alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento em razão de ele ser de tal raça ou de ele ser de tal religião. Observe que a gente não fala em orientação sexual, tá, gente? A gente fala em discriminação racial e discriminação religiosa apenas. A questão 14 fala justamente, que o policial com objetivo, com o dolo específico de obter confissão de uma pessoa, pratica intencionalmente um ato para causar sofrimento mental a ela. Tá vendo? Caracteriza tortura? Sim. Artigo 1º, inciso 1, a linha A. Ok? Mas eu falei para vocês que tem 5 formas de se cometer tortura. Eu falei de 3. As outras 2, quais são, Pro? Submeter alguém sob seu poder, guarda ou autoridade a um sofrimento físico ou mental, né? Mediante a prática de violência ou grave ameaça, por conta de castigo, para castigar essa pessoa ou como medida de caráter preventivo, para ela deixar de fazer algo. Então vamos lá, a situação recente, que teve uma grande repercussão. Aquele pai com a madrasta que deixava um filho de 11 anos preso num barril, nu, em pé, dormindo em pé, enfim, né? Eles praticavam tortura, porque depois o próprio pai falou, a gente colocava ele ali porque ele era muito agressivo dentro de casa, para castigar. Ele tinha aquela criança sobre poder, guarda ou autoridade, tinha, ele é pai, e a madrasta também, né? Mas com a intenção de castigar aquela criança, ele submetia ela a uma violência, uma grave ameaça, causando nela um sofrimento físico e também mental. Ele torturava aquela criança. Essa é a 4ª modalidade de tortura. A 5ª é submeter um preso, alguém que está preso ou detento, né, cumprindo medida de segurança, por exemplo, a um ato não previsto em lei. Então, alguém que tem uma pessoa sob sua custódia pratica um ato não previsto em lei. Por exemplo, por meio da violência, grave ameaça, causando sofrimento, tá? Ele tortura. Por exemplo, um policial que tem a pessoa presa sob sua custódia e de noite vai lá e começa a desferir golpes sobre essa pessoa. Pratica ato ou medida não prevista em lei. Nesse caso, não se exige um dolo específico, só se exige que o policial, da minha hipótese, tenha aquela pessoa sob custódia, né, sob sua preso, né, sob sua custódia mesmo, sob sua custódia, porque ele está preso ou cumprindo a medida de segurança e pratica contra esse indivíduo atos não previstos em lei. Pronto, comete também tortura. 5 modalidades. A pena, gente, dessas 5 modalidades é de reclusão de 2 a 8 anos. Todos eles. Ok? Aí vamos para a questão 15. Marque a alternativa correta. Lembrando que a 14 foi correta. 15. Letra A. Não é considerado crime resultante de preconceito de raça e cor. Olha, incitar discriminação ou preconceito por procedência nacional. Para caracterizar o crime, nesse caso, o sujeito deve praticar ou induzir alguém à prática.
Gente, massa, porque a questão trouxe outras leis. Nesse caso aqui, específico, a lei de crimes de racismo, que é a lei 7716, tá? A lei de crime de racismo, lá no artigo 20, lembrei, ó, diz praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, tanto quem pratica a discriminação, quanto quem induz, coloca na cabeça de alguém a ideia da discriminação, né, que não existia na cabeça dessa pessoa, ou incita, estimula a discriminação por cor, por raça, por etnia, por religião ou por procedência nacional, comete sim crime previsto na lei de crimes de racismo. Então, é sim considerado crime resultante de preconceito incitar a discriminação ou preconceito por procedência nacional. O que é procedência nacional? De onde aquele indivíduo vem? Eu discrimino, incito, estimulo a discriminação porque ele é alemão, porque ele é argentino, né? Então, nesse caso, para caracterizar o crime, o sujeito deve praticar, induzir ou incitar. Então, é crime sim. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Caso um agente público responda pelo crime de tortura, sua pena poderá ser aumentada em 1/6 a 1/3 devido à sua função pública. Gente, a lei de crime de tortura traz algumas causas de aumento de pena. E esse aumento de pena é de 1/6 a 1/3. Quais são essas causas de aumento de pena? Primeira, a tortura ter sido cometida por um agente público, que é aí da letra B. Segundo, a tortura ter sido cometida contra uma criança, contra uma gestante, contra um adolescente ou contra uma pessoa maior de 60 anos, um idoso. A terceira, ou portador de deficiência, tá, gente? Também é causa de aumento de pena. A terceira, a tortura é cometida mediante sequestro. A pessoa é sequestrada para ser torturada, tá? Então, nesse caso aqui, o agente público que responde pelo crime de tortura, a pena dele poderá sim ser aumentada em 1/6 a 1/3, tá? Tá lá no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º. Se o crime é cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Letra C. O adolescente que comete ato infracional não poderá sofrer sanção de internação antes de a sentença transitar em julgado. Gente, é possível internação provisória de adolescente que comete ato infracional? Sim. Sim. Excepcionalmente. No caso de ele ter praticado um ato infracional com violência e grave ameaça à pessoa. E essa infração, esse ato infracional, teve uma repercussão tão grande que esse adolescente corre risco em ser liberado para casa, por exemplo, ele pode ficar internado provisoriamente. Lembrando que essa internação provisória desse adolescente pode ser pelo período de, no máximo, 45 dias. Improrrogável, tá? O período é de, no máximo, 45 dias, improrrogável. Onde é que está isso? Lá no ECA, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a internação pode sim ser aplicada antes de a sentença transitar em julgado. Letra D. As condutas que venham a configurar calúnia, difamação ou injúria praticada contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar não se enquadram como violência doméstica, tendo em vista que tais crimes estão previstos no Código Penal? Gente, pelo contrário, né? Se a mulher sofrer no ambiente doméstico ou familiar calúnia, difamação ou injúria, ela sofre violência moral, de acordo com a Lei Maria da Penha. E é sim um tipo de violência doméstica. Está lá no artigo 7º, inciso 5º da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, configura sim, se enquadra sim como violência doméstica. Portanto, a questão 15 é correta, é a letra B de bola. Entenderam alguma dúvida, gente? Ok. 16. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura. 1.
Aumenta-se a pena do crime de tortura de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Acabamos de falar, né, gente? Que sim, essa é uma causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3 se o indivíduo for sequestrado para ser torturado. Verdadeira. Está lá no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3º. 2. A pena para o crime de tortura, quando resulta morte, é de reclusão de 8 a 12 anos. Gente, a lei de crimes de tortura traz 2 qualificadoras, né? Eu disse que para 5 práticas do crime de tortura, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Mas a gente tem 2 situações em que essa pena vai ser pior, vai ser qualificada, tá? Se da tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Se da tortura resultar morte, a pena é reclusão de 8 a 16 anos. Então, embora a questão diga a pena para o crime de tortura quando resulta morte é de reclusão de 8, ela diz a 12, não é a 12, é a 16. Artigo 1º, parágrafo 3º da lei, tá? Então, essa está incorreta por causa do 12. É uma qualificadora do crime de tortura. 3. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Gente, a tortura é crime equiparado a hediondo, lembram? Ela, o tráfico de drogas e o terrorismo são crimes equiparados a hediondos. Em razão de serem crimes equiparados a hediondos, são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Aqui ele está falando que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Perfeito. Correto. Está lá no artigo 1º, parágrafo 6º da lei. Então, essa 3 também está correta. 4. O condenado por crime de tortura, quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Gente, a regra é que quem for condenado pelo crime de tortura, salvo a tortura omissiva, que eu vou falar com vocês, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, sim, de acordo com a lei. Aquele que é condenado pela prática da tortura e tortura qualificada, né, que resulta lesão, morte, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, sim. Porém, o STF já julgou, já há entendimento jurisprudencial, no sentido de que não é obrigatório esse início de cumprimento de pena em regime fechado, que o juiz que vai julgar o processo é quem vai dizer como aquele condenado vai iniciar o cumprimento de pena. Isso entendimento do STF, tá, gente? Se a sua questão, a questão da sua prova trouxer de acordo com a lei, você vai marcar isso aqui. O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Agora, se a sua questão trouxer de acordo com o entendimento do STF, quem define o início de cumprimento de pena ao condenado por crime de tortura é o juiz que julga a causa. Tá verdadeiro. Entenderam? Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero que você entenda. O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, exceto quando ele for condenado à tortura omissão. O que é isso? Existe, gente, a possibilidade de punição daquele que tinha o dever de evitar e apurar a tortura, mas não fez. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um delegado ele está de plantão numa delegacia. E ele percebe que alguns agentes policiais estão ali do lado, numa sala ao lado, torturando um preso para que o preso confesse um crime. O delegado de plantão, que é chefe administrativo ali daquela delegacia durante a noite, ele tem o dever de evitar a prática da tortura ou de apurar a prática da tortura. Se ele disser, dane-se, não vou fazer não, deixa. Ele responde por tortura na modalidade omissiva. E aí a pena que pode incorrer a ele é de detenção de 1 a 4 anos. Observe que a pena, por ser de detenção, o início de cumprimento de pena não é em regime fechado, por isso que é exceção. Então, quem responde pela tortura omissiva, que incide a pena de detenção de 1 a 4 anos, não inicia o cumprimento de pena em regime fechado em nenhuma hipótese. Entenderam? Ok?
Então, questão 16, letra C de coração. São corretas as afirmativas 1, 3 e 4. 17. A tortura é proibida pela Constituição de 88, sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Sua prática é considerada como crime, sendo disciplinada pela Lei 9455 de 97. Sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Vamos lá, letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeito, gente. Falei, né, das 3 primeiras, a terceira foi essa aqui. O indivíduo é torturado em razão da sua raça ou da sua religião. Então essa tá correta, a gente não marca porque ele quer a incorreta. Letra B. Aquele que se omite em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, também pratica crime. Acabamos de falar, né? A tortura na modalidade omissiva, né? A pena de detenção de 1 a 4 anos está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. Tortura omissiva ou imprópria, tá? Então essa tá correta, a gente não vai marcar porque ele quer a errada. Letra C. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça e anistia? Não, gente. É crime equiparado a hediondo. Por isso é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Essa é a errada, letra C. Mas vamos olhar as demais. Letra D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha a situação daquela criança que a gente acabou de falar. É tortura, sim. Artigo 1º, cadê? Parágrafo 1º, inciso 2. Tá? E letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aqui, gente, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre os efeitos da condenação pela prática do crime de tortura. Se o indivíduo, ele praticar tortura e ele for agente público, a gente já viu que nesse caso incide a causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Esse é um ponto. Segundo, se esse agente público for condenado, ele vai sofrer 2 consequências, 2 efeitos da condenação. Ele vai perder o cargo, função ou emprego público e ele vai ficar interditado para o exercício de cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, por exemplo, se o juiz fixou uma pena a ele de 6 anos de reclusão, ele vai perder o cargo dele e ele vai ficar impedido de exercer qualquer cargo, emprego ou função pelo período de 12 anos, que é o dobro. Tá? Esse efeito da condenação, gente, é automático, não precisa nem o juiz escrever na sentença. Ele foi condenado por tortura, ele vai sofrer essas consequências, tá? São efeitos automáticos. Então lá, ó, no artigo 1º, parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então essa também está correta, portanto a incorreta que a gente tem que marcar é a letra C de coração. Alguma dúvida, pessoal? Vamos para a questão 18. De acordo com a Lei 9455, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta. Letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Perfeito, gente. Foi uma das modalidades que a gente falou, que estão no artigo 1º, inciso 1, a linha A. Tá? Essa é a correta, a gente já marca, mas vamos analisar as outras. Letra B. A condenação não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, podendo o condenado exercer suas funções normalmente.
não só pode acarretar, como isso é automático. O agente público foi condenado, pronto, ele vai perder, acabou, tá? Então acarretará sim, ele não pode exercer suas funções normalmente, não. Letra C. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, até aqui tá certo, causando-lhe sofrimento físico ou mental, até aqui tá certo, em razão de discriminação racial, certo, religiosa, certo, ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório, não, gente. Lembrem-se que é proibida a utilização da analogia em prejuízo do réu no direito penal. Então, o que a lei não disser, a gente não interpreta para incidir o indivíduo no crime. O que a norma diz é em razão de discriminação racial ou religiosa, ponto. Você não vai interpretar qualquer outro sofrimento que a vítima julgue que lhe causou vexame, tá? Então, até aqui estava tudo certinho, ó. Quando chegou qualquer outro sofrimento, tornou errada. Ok? A tortura discriminatória é essa daqui. Essa primeira aqui é tortura prova. Letra D. O guarda municipal, quando extremamente necessário, poderá submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Você acha, gente, que o guarda municipal, quem quer que seja, vai ter autorização para submeter alguém, para castigar a esse ato aqui sobre violência, a tortura? Não, gente, a proibição da tortura é um dos únicos direitos fundamentais previstos na Constituição que são absolutos, junto com a proibição à escravidão. Em nenhuma hipótese eles podem ser relativizados, permitidos, sob nenhuma justificativa. Aqui está dizendo que o guarda municipal, quando for necessário, ele pode submeter alguém à tortura, gente. Isso é falso. A vedação à tortura é direito fundamental absoluto. Ok? Portanto, questão 18, a correta, está na letra A de amor. Alguma dúvida aqui, pessoal? Questão 19. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar, ó, o objetivo, confissão, a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou no seu pescoço, asfixiando-o. Pronto, ó, violência, né? Causando sofrimento àquela pessoa, sofrimento físico, com o intuito de obter a confissão, é tortura. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo no escuro, período em que ele lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. Ó, grave ameaça, sofrimento mental, tortura. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética acima e o disposto na lei de tortura, julgue o item. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva. O que ele está dizendo aqui, gente, é que a tortura só pode ser tipificada quando o indivíduo praticou a tortura por ação e não por omissão. Isso é falso. O delegado, ele tanto vai responder que ele vai responder pela tortura na modalidade omissiva, que a pena é detenção de 1 a 4 anos. Então está incorreta essa 19. Olha lá, artigo 1º, parágrafo 2º, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. É a tortura imprópria ou tortura omissiva. Ok? Então, 19 está incorreta. Questão 20. Nos termos da Lei 9455, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, certo.
2, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, também está certo. 3, em razão de discriminação racial ou religiosa, também. Letra A, 1, 2 e 3 corretas. E está tudo aí configurado para você depois dar uma olhadinha. Questão 21. A respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9455, assinale a correta. Letra A. A pena prevista para o crime de tortura, consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de reclusão de 2 a 5 anos. Gente, tá tudo certo, só tá errado isso aqui, é 2 a 8. Reclusão de 2 a 8. Tá? Letra B. A pena prevista para aquele que se omite em face de condutas que caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é de 1 a 3 anos. A pena, gente, é de detenção de 1 a 4 anos. Aqui ele teria que falar detenção de 1 a 4. Letra C. O agente público que pratica uma das condutas que caracterizam crimes de tortura terá a pena aumentada em 2/3? Não, gente, de 1/6 a 1/3. Tá? De 1/6 a 1/3. Letra D. O agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, função ou emprego público e sofrerá interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito. Efeito automático da condenação. Essa é a correta, letra D de dado. E letra E. O crime de tortura é insuscetível de fiança ou graça, mas é suscetível de anistia? Não. Ele é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Tá? Então, a correta da 21 é a letra D de dado. 22. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a correta. Letra A. O crime de tortura é afiançável? Não. Inafiançável. O crime de tortura é suscetível de anistia? Não. Insuscetível. Letra C. A condenação deve acarretar a perda do cargo público, certo? E a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada? Não, pelo dobro do prazo. Letra D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Perfeito, gente. Corretíssima, tortura castigo é chamada. Letra D. Letra E, o crime de tortura é suscetível de graça? Não, insuscetível. Portanto, questão 22, a correta é a letra D de dado também. 23. De acordo com a Lei 9455, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, gente. Se resultar morte, 8 a 16 anos. É a tortura qualificada. Letra A de amor. Aí eu trouxe a tortura qualificada. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10. Se resultar morte, a pena de reclusão de 8 a 16 anos. Questão 24. O agente público que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pratica o delito de tortura. Só que nesse caso, como a tortura é praticada por agente público, tortura com aumento de pena de 1/6 a 1/3. Veja que a questão traz a tortura aqui, ó. Então, se você não tivesse observado que foi o agente público que praticou essa conduta e que sob ele incide a causa de aumento de pena, você teria errado a questão, porque você ia marcar tortura, não ia observar que tem com aumento de pena, tá? Atenção a isso. E aí eu coloco, ó, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência,
adolescente ou maior de 60 anos, se o crime for cometido mediante sequestro. Eu já vi cair em prova, gente, que será aumentada a pena de 1/6 a 1/3 se a tortura for cometida contra mulher. E muita gente errou. Não é mulher, gente. É mulher gestante, grávida, tá? Não caiam nessa pegadinha, não. Pronto. Nós concluímos a correção do nosso simulado, tá? Que contemplou aí Estatuto do Desarmamento e Lei de Crimes de Tortura. Observamos aí, fizemos um compêndio, né? Uma sistematização dos assuntos trazidos nessa norma. Obrigada, Fernando. Trazidas nessa norma, tá? Creio eu que a partir dessa aula e com a revisão de vocês estão prontos para responder quaisquer questões relacionadas a esses dois assuntos na sua prova, tá? E aí, de imediato, eu quero agradecer a vocês por esses encontros, por esse curso, pela presença, pela confiança no trabalho, gente. Hoje a gente encerra esse ciclo, tá? E eu peço desculpas pela demora no encerramento, todos sabem e os que não sabem, fiquem sabendo agora. Eu tive Covid, eu fiquei afastada do meu trabalho por cerca de 16 dias e eu tive que retomar e fazer compensação das aulas que eu tinha faltado, além dos cursos de resolução de questões que eu tinha pessoais. Obrigada, Tamires, querida. Então, por essa razão que demorou tanto o nosso encerramento, viu, gente? Mas fiquem atentos, breve a gente tem outros projetos. Eu confio no sucesso de vocês e torço por ele. Se vocês precisarem de qualquer apoio, amparo, ajuda, vocês sabem minhas redes sociais, né? Eu tenho Instagram, @professora Juliana Andrade. Eu tenho um Facebook, Juliana Andrade. Eu tenho o canal do YouTube, Professora Juliana Andrade. Telegram, Professora Juliana Andrade. Em todos eles, sobretudo no Telegram e no YouTube, gente, eu tenho postado muitas dicas, muitos simulados com comentários como eu mando para vocês. Tenho postado informações sobre concursos, então eu sugiro que vocês entrem, né, no meu Telegram. Tamires, agora eu não vou excluir os grupos do WhatsApp, não. Mas eu tenho colocado mais coisas úteis para vocês lá no meu canal do Telegram, para também não ficar incomodando o professor que está comigo, como o caso aqui é Kelly, com informações, com um monte de coisa no telefone dela e dele. Mas sempre de projetos eu vou falar assim nos grupos. Eu sugiro que vocês entrem no canal do Telegram, que aí fica mais fácil essa comunicação ser estabelecida. Edinaldo, querido, eu que agradeço pela sua confiança, viu? Que bom que você já está lá. Agradeço de verdade, torço, obrigada, Fernando, obrigada, ótimo. Boa prova, Deus lhe abençoe. Dê um beijo naquele povo lindo lá da vila, que eu morro de saudade. Dê um beijo, mande lembranças minhas para todos, tá? E aí, é com amor no coração, gente, desejo de sucesso a vocês que eu encerro esse projeto. Ok? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, pelo amor de Deus, se cuidem. E contem comigo no que vocês precisarem. Obrigada, Tamires. Eu também adorei você, sua linda. Beijo, gente. Érica, dê beijo nos gatinhos. Granami, eu não sei seu nome, mas um beijo, querido. Boa noite, viu, gente? Fiquem com Deus. Boa noite, Prof. Boa noite a todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Já abençoa, querido. Já abençoa. Ele vai honrar. Beijo.